Alô, meus amados e queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos refletindo na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Nós vamos dar início ao capítulo 2. No capítulo 1, que o Senhor, Ele traz uma palavra tão maravilhosa ao apóstolo Paulo, e Paulo orienta a Timóteo para ele permanecer firme, para ele não abandonar a fé, porque a fé que está dentro dele não pode ser abandonada. A fé que está em Timóteo é uma fé genuína, uma fé que é semelhante à fé da sua mãe, da sua avó. O apóstolo começa a recordar ele para ele não se envergonhar do evangelho, para que ele não se envergonhe de Paulo, porque Paulo está na prisão. Aqui a carta nos fala que irmãos abandonaram ele. Paulo fala que abençoe a casa de outros irmãos, da família de outros irmãos, porque esses permaneceram fiéis. Aleluia. E é assim que o nosso Deus espera de cada um de nós. Amém, queridos? Já me apresentei, sou o pastor Jefferson Roque. Vamos dar início ao capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos lá, irmãos, vamos. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos em Cristo Jesus. Aleluia. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os os cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Aleluia. Olha bem, colocar trabalho da igreja sempre na mão de pessoas que sejam capazes de ensinar aos outros. Aleluia. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte do meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. É verdade. O soldado, ele procura fazer de tudo para agradar o seu superior, né? Então ele foge até das coisas aqui, como fala da vida civil, né? Segundo está na palavra do Senhor. Isso espiritualmente, amado, é de fato. Quando você entrega os seus caminhos ao Senhor, você está servindo a Deus, você quer agradar o seu comandante, o seu Senhor, o seu Deus. E você para agora de envolver-se mais com as coisas aqui deste mundo. Você não fica se envolvendo em negócios alheios, coisas que não vai te dar produtividade alguma. Você vai dedicar a sua vida a servir ao seu Senhor, né? Então está dando um exemplo aqui como um soldado ao comandante, né? É um bom exemplo, aleluia. O atleta que toma parte na corrida, ele não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E é verdade, não é verdade, irmãos? Se houver uma regra, e há sempre regras em uma competição, então você, atleta, eu, atleta, nós vamos competir. Se eu quebrar uma regra, que foi ali já imposta desde o início, né, antes de começar o jogo, eu posso ser desclassificado. Né? Vamos supor que eu vença uma disputa em uma prova, aonde está ali dizendo que a pessoa ela não pode usar as mãos. Aí eu usei as mãos, né? Então a pessoa ela vai ser penalizada. De igual modo ao mundo espiritual. Existem as regras colocadas por Deus no mundo espiritual, quando nós servimos ao Senhor Jesus, que é essa regra do amor, da fé, da verdade, da justiça, da retidão, da mansidão, da paciência. Não é verdade? De todas essas coisas, a qual, segundo a palavra de Deus, não há condenação. Então são regras. Então o atleta, ele não vai tomar posse se ele não cumprir as regras. Aleluia. E nós cristãos, nós não vamos receber a salvação se nós não guardarmos o Evangelho, que é a regra da salvação, a regra da vida eterna. Aleluia, Jesus. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita.
Aí, a justiça, né? Pense no que eu estou dizendo, porque o Senhor fará que você compreenda todas estas coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado, que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. Aleluia. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se eu fosse um criminoso. Olha bem, irmãos. O irmão está com certeza com corrente nos seus pés, né? Nas suas pernas. E ele fala como se eu fosse um criminoso. Então, quando ele diz como se fosse, é porque o criminoso, de fato, ele recebeu a punição porque ele não cumpriu uma regra. Né? O criminoso, ele descumpriu a regra. E a regra, no caso, seria a lei. Né? Então, esse criminoso, ele ficaria de que forma? Acorrentado em uma cadeia, em uma prisão. Né? A corrente é uma cadeia. E Paulo está de igual modo. Mas ele não fala que ele era um prisioneiro porque ele era ou tinha cometido crime. É como se ele fosse. Ele não era. Então isso nos mostra como o mundo é injusto. Como o mundo comete atrocidades. Não é verdade? E coisas loucas. Misericórdia, né? Aleluia. Vamos seguindo, meus queridos. Mas a mensagem de Deus não está presa. E é por isto que eu suporto tudo com paciência por amor ao povo escolhido do povo de Deus. Olha, você vê, por isso que eu suporto tudo por amor ao povo escolhido de Deus, por amor a Deus. Mas a palavra não está presa. É interessante meditarmos nisso, né? Eu estou acorrentado, em outras palavras, Paulo diz, como se eu fosse um criminoso. Mas a palavra de Deus não está presa, não está acorrentada. E eu suporto tudo por amor ao povo escolhido de Deus. Muito lindo, aleluia. Faço isto para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Olha bem, se já morremos com Cristo, então viveremos com Ele. Não é verdade? Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos, né, com Cristo. Se suportarmos o sofrimento com paciência, então aqui fala que há sofrimento. Não tem como alguém falar, estou servindo a Deus e não vai haver sofrimento. É mentira. Se alguém falar isso, está mentindo. Ou porque está com maldade já implantada no coração, ou porque não está lendo a palavra do Senhor, não é? Então aqui está escrito, mesmo que haja sofrimento, nós temos que suportar por amor a Cristo, para que outros venham a ser salvos. É um exemplo, né? É verdade, aleluia. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Aleluia. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós não formos fiéis, Cristo também continua sendo fiel, porque Ele não pode ser falso para si mesmo. Quer dizer, se eu o negar, Ele vai me negar. Vai chegar aquele dia, Ele vai me negar. Ele vai negar você, se você negá-lo. Mas se você for infiel, Ele permanece fiel. Por quê? Porque Ele não vai negar a si mesmo, a sua própria palavra. Porque Ele fala que aquele que não me seguir, aquele que não pegar a sua cruz e vier após mim, de maneira alguma entrará no reino do céu, de maneira alguma alcançará a salvação. Ele vai ser fiel, mesmo se você não for ou eu não for fiel. Ele vai continuar, a palavra dele vai ser a mesma até o fim. Amém? Recomende essas coisas aos que você dirigem e ordenem severamente na presença de Deus que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir completa a perfeita aprovação de Deus como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho.
evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos. Olha aqui, pra você ver. Não é para ficar brigando, batendo boca, né? Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos. Deus não está nem um pouco interessado em pessoas, irmãos, que vivem se ofendendo, humilhando uns aos outros por causa disso ou daquilo. É a palavra do Senhor nos ensina, né? Agora, você pode expressar a sua opinião, a sua fala, desde que ela esteja pautada, alicerçada sobre a palavra de Deus. Se você falar algo, algum comentário, tentar discutir algo, porque você assim quer, você acha que deveria ser assim, você vai ser julgado. Agora, a palavra do Senhor aqui nos está orientando. Se você falar algo que está escrito e alguém contestar, não aceitar, não adianta ficar brigando. Não faça isso, Deus não agrada. É melhor se calar. Amém? Em nome de Jesus. É melhor, muito melhor, com certeza. Pois eles fazem que as pessoas se afastem de Deus. É verdade, os problemas, as coisas que os falsos mestres ensinam, se espalham como a gangrena. Meu Deus. 2 destes mestres são Himeneu e Fileto. Vai, você vê Himeneu e Fileto, 2 desses são, a quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu e assim estão atrapalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. Olha bem, o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. Então, toda a palavra de Deus tem que estar firmada nesse alicerce, que é Jesus Cristo. E sobre esse alicerce estão escritos essas palavras. Aleluia. O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Olha bem, amados. Então, não adianta só falarmos, mas tem que abandonar o pecado. Não adianta viver dizendo, né, eu mudei ou eu abandonei. Não, porque o Senhor sabe, né? Aqui tem 2 que dizem, está atrapalhando o Evangelho, até mesmo dizendo que a ressurreição já aconteceu. E há muitas doutrinas assim, não é verdade, amados? Há muitas doutrinas que ensinam que quando às vezes as pessoas morrem, essas pessoas elas renascem de novo em uma outra pessoa, ou em um outro ser, né? Um outro bicho, um outro animal. O menino nasce no corpo da outra menina, né? E da menina no corpo do menino. Isso são doutrinas que são ensinadas, mas nós estamos sendo orientados a não ficarmos brigando ou discutindo por causa dessas coisas, né? Se a pessoa um dia ler a Bíblia, ela vai ver e cabe a ela aceitar ou não, não é verdade? Porque não vai ser por força nem violência, né? Quem convence, como eu sempre falo aqui que está escrito, quem convence o homem do pecado e da justiça e da ira é o Espírito Santo, né? A justiça de Deus virá, e virá sem misericórdia, é a palavra de Deus. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasião especiais e outras para todos os dias. Quem se purificar de todos esses erros que tenho falado, será usado como fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. Aleluia. Olha bem para você ver. É um exemplo, né? Há vasilhas, há utensílios domésticos dentro de casa que as pessoas usam somente em ocasiões especiais. E é fato, é verdade. E há outras vasilhas, outros objetos que são usados de uma forma cotidiana, diariamente. Não é verdade? Chega uma visita especial na tua casa que nunca tinha ido, ou você está aguardando, ou demorou, está indo, né, na sua casa. Você geralmente vai pegar ali os seus pratos, os seus copos mais bonitos, né, mais novos,
e colocará diante daquela pessoa, porque isso aí é uma ocasião especial, né? Não tem nada de errado em fazer isso. O exemplo foi dado aqui, aleluia. Mas há situações que você usa durante o dia, você usa os seus utensílios mais comuns, porque é do cotidiano seu, né? Então, servos de Deus, eles também são assim. Há servos do Senhor que eles dedicam mais tempo à obra do Senhor, com certeza esses aí são chamados servos especiais. No caso será o galardão, né? Vai receber um maior galardão, não é verdade? Em nome de Jesus Cristo, aleluia. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que têm um coração puro. Pedem ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, porque você sabe que elas sempre acabam em brigas. Olha, é verdade, irmãos. Não é verdade? Você liga a internet, você vai ver alguma coisa, né, assim, você vai ver discussões por coisas mais banais, mais inúteis, não é verdade? E mais triste, quando está envolvido a palavra do Senhor, quando está envolvido igrejas, quando está envolvido homens e mulheres, né, que dizem servir a Deus. Então, aqui já está escrito que Deus não está aprovando isso, não aprova. Então Paulo fala, evite isso, não se envolva em confusões, em gritarias, em brigas. E outro conselho aqui também nos fala, fuja das paixões da mocidade, né? E nos dias de hoje a gente mais vê isso, né? As paixões da mocidade. E isso leva muitas pessoas à ruína, porque a pessoa ela não ora, ela não busca Deus e se envolve de uma forma sem pensar, né? E acaba prejudicando a sua vida, né? Mas Deus é poderoso a perdoar, Deus é poderoso a salvar, amém? Mas fugir é melhor, não é verdade? Fugir das coisas erradas é melhor. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com sensatez aqueles que são contra ele. Olha para você ver, tratar com educação, com sensatez, né? Com gentileza, mesmo aqueles que são contra ele. Já pensou? Alguém é contra mim ou contra você e a pessoa está gritando, a pessoa está te ofendendo, a pessoa está te maltratando, e você quando você abre a boca em favor da pessoa, ali em direção, né? Em favor não, mas em direção à pessoa, você também não vai na mesma força, você não vai com o mesmo ímpeto, né? E tem muitos pastores assim, né, irmãos? A gente vê eles brigando. Meu Deus, eu fico assim, Jesus, aonde está o Espírito Santo nessa pessoa? E muitos não conseguem ver, irmãos, porque também não leram a Bíblia, não estão lendo a Bíblia, né? Aquelas brigaiadas, palavrões, porque eu não quis dizer isso, quis dizer sim. A boca fala do que o coração está cheio. Não é verdade? Pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem conhecer a verdade. E assim, olha bem, vamos parar até aqui, né? Olha bem, às vezes se você tratar uma pessoa mais com gentileza, essa pessoa pode se arrepender e vier a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prenderam para fazer o que ele quer. Olha que conselho maravilhoso. Então, todas as vezes que a pessoa revida com brutalidade aquele que está o agredindo, a outra pessoa, ela, na verdade, ela vai se sentir amparado também em revidar. Agora, quando você responde, nós respondemos com educação, com bom trato, como está escrito na palavra do Senhor, com bom trato, aquela pessoa pode, não significa também que ela irá se arrepender, mas ela pode, quem sabe, né, se arrepender daquele momento ali e pensar, como eu fui grosso com aquela pessoa, como eu fui sem educação, eu me arrependo. Pode ser. E essa pessoa vier a conhecer ou a voltar para o Senhor Jesus.
Aleluia. Que palavra maravilhosa, Senhor Jesus. Isso é o evangelho sendo ensinado a um irmão, né? A um pastor, ao líder. O apóstolo está ensinando ao pastor Timóteo. Ai, aleluia. Né? Em nome de Jesus Cristo. Meus amados e queridos irmãos, esta foi o segundo capítulo, né? Esse foi o segundo capítulo da segunda epístola de Paulo a Timóteo. Aleluia. Em nome de Jesus. Eu peço aos irmãos que inscreva-se no canal, ouça com amor a palavra de Deus, apresente esse trabalho às outras pessoas, convide outras pessoas a estarem ouvindo a palavra do Senhor. Não é verdade? É um trabalho dedicado com humildade, com alegria e o único interesse no coração que as pessoas elas venham ter alegria em ouvir a palavra do Senhor. Não é verdade? Em nome de Jesus, já me apresentei, sou o pastor Jefferson Roque, amo vocês em Cristo Jesus. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.